Olá, começa agora mais um Tela 1 Entrevista. Você sabe qual é a diferença de transexual, travesti, crossdresser e drag queen? Hoje no Tela 1 especial vamos esclarecer essas diferenças e conversar com Maite Schneider e Bruna Hartmann, que vão comentar sobre o assunto e contar um pouco sobre suas vidas. Nesse primeiro bloco, aqui ao meu lado está Maite Schneider. Ela é atriz, poetisa, escritora, depiladora, trabalha com TV e rádio, web design e fez cirurgia para mudança de sexo em 2006. Olá, Maite, tudo Olá, bem? Felipe, nossa, até me assustei com esse bando de coisa. Eu falei, nossa, eu faço tudo isso, faz, Muita né? coisa. Não, até. ainda faltou que eu tô fazendo direção teatral agora. Direção né? teatral? Direção teatral Mais lá uma na FAP coisa. ainda. Mais uma coisa. Então, Maite, a nossa repórter, ela, Jéssica Leite, ela foi às ruas para perguntar pro pessoal as maiores dúvidas deles. Então a gente vai soltar algumas perguntas e você responde aqui no estúdio pra gente. Beleza, tá tô bom? dentro. Vamos lá. Milene das Neves. A minha curiosidade mesmo é saber assim se depois de um tempo, porque tem uns que fazem na adolescência ou após pré-adolescência, essas coisas, se eles 20 e poucos anos, se eles com 30 e poucos, se eles não geram nenhum tipo de arrependimento, entendeu? Porque assim, a gente tem diversas etapas na vida, então assim, pode ser que aquilo que eles passaram foi uma etapa, então se não gerou nenhum arrependimento, se não tem arrependimento. Então, você fez cirurgia em 2006, né? Isso. Então, essa pergunta, pra você teve algum arrependimento disso? Não tive nenhum arrependimento, né, Felipe? É bem interessante a pergunta dela, porque a gente tem todo um tratamento para fazer, né? Realmente a pessoa, dentro dos protocolos estabelecidos pela equipe multidisciplinar, um deles é que só pode ser maior de 21 anos de idade, para a pessoa ter discernimento sobre o que quer, e ela tem que passar, no mínimo, um período obrigatório de 2 anos de tratamento com essa equipe multidisciplinar, que constitui de psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, enfim, uma série de profissionais que vão estar, durante esse período, analisando se essa pessoa realmente tem caso de transexualismo, se ela tem esse tipo de fenômeno acontecendo, para daí ser encaminhada para a cirurgia, né? Então é uma coisa muito séria, não é uma coisa, eu quero fazer, juntei o dinheiro e agora eu vou fazer, né? Então tem todo esse cuidado para ser feito. Então após os 21 anos de idade, ela já pode ter o laudo e está buscando realmente um centro ou um SUS mesmo, que hoje em dia já está fazendo em várias cidades do Brasil, ou está fazendo também em método particular, se ela tem urgência, porque geralmente no SUS tem uma fila muito grande, porque existe uma demanda ainda muito grande. Mas arrependimento eu vi pouquíssimas que tiveram quando tem esse laudo e tem esse acompanhamento. Eu já vi casos, inclusive, que tiveram esse arrependimento e é uma cirurgia irreversível, então por isso que não é legal que haja esse arrependimento, porque não é tipo, agora eu coloquei, agora eu tirei, agora eu vou ficar brincando de encaixe e desencaixe, não é bem assim que funciona. Então, pela complexidade da situação, né, Felipe, é necessário que a pessoa saiba realmente o que ela quer e saber que isso é em grau definitivo e que várias coisas vão estar mudando. Então, se ela tinha ela tinha um orgasmo enquanto órgão masculino que ela tinha, o orgasmo vai ser diferente, porque naturalmente o orgasmo da mulher é diferente do orgasmo do homem. E a neovagina que é construída também tem suas peculiaridades, que você vai conhecer, você vai saber como ser tocada, de que maneira vai atingir o orgasmo, enfim. Mas não houve arrependimento, pelo menos até agora, né, nesse período que é curto, ainda não houve arrependimento. Apesar de eu ter passado foram 10 cirurgias, né, que eu passei, porque eu tive uma série de problemas, enfim, mas normalmente é de uma primeira cirurgia e uma segunda ou terceira para um retoque, uma finalização. E daí ela pode curtir uma vida plena da maneira que ela sempre sonhou, idealizou para ela, né, Felipe? Vamos para a próxima pergunta? Oi, meu nome é Wilton, eu trabalho aqui no Poço Ipiranga, sou contador de estoque. E a minha pergunta é se alguém já chegou às vias de fato, já chegou a agredir alguém por causa disso, ou algum transexual, e qual seria a reação dele se isso viesse a acontecer? Na verdade, essa pergunta até abrange a totalidade homossexual, né, que acontece muito com homofobia aqui no Brasil. Acontece, mas não sei se você sabia, tem um grupo gay da Bahia, o GGB, eles têm um estudo que eles fazem anualmente com a população gay, de travestis, de transexuais, de transgêneros, que eles chamam, e daí das lésbicas, enfim, e daí eles têm um estudo voltado para quantos são mortos por ano. E a estatística maior de mortes é no caso de travestis e transexuais, que tem uma violência muito maior com relação a esse grupo, talvez pela exposição, talvez pelo ódio ser muito maior por elas exteriorizarem, tanto no corpo quanto na transformação, né? Isso agredir muito mais as pessoas que odeiam, que têm uma homofobia, uma transfobia, né, Felipe?
Então isso que o amigo perguntou é muito comum, entende? E quando você exterioriza isso, lógico que você está muito mais disposta a sofrer agressão, né, Felipe? Quando você se coloca de vitrine para alguma coisa, que é uma sociedade preconceituosa, mesmo a gente estando em 2011, que a gente falando de diversidade, de aceitar o próximo, de respeito, é uma sociedade extremamente violenta, entende, Felipe? É uma sociedade que, infelizmente, se você não está dentro do padrão de normalidade, de você ser branco, de olho claro, rico e homem, você é achincalhado, entende? Você não tem os mesmos direitos. Mesmo a gente tendo uma Constituição Federal, né, Felipe, aí que é dita como cidadã e que fala que todos são iguais perante a lei, a gente sabe que isso não é verdade. Quando vai se tratar realmente de sair para as ruas, de exteriorizar quem você é, seja estar com o teu namorado, seja ser uma transexual, uma travesti, entende? O caldo corre grosso mesmo, entende, Felipe? É por isso que eu falo para as meninas, não deixem nunca de, se você sofrer um tipo de violência, seja chacota, porque começa assim, fazendo uma piadinha, depois essa piadinha vira um empurrão, depois esse empurrão vira um tapa na cara, depois vira uma cuspida na cara, até pegar um revólver e dar um tiro. Sempre é assim. Então, quando você sentir já a primeira espécie de preconceito, você sentir uma piadinha, que isso é constante, entende, Felipe? Procure, se você não tem, procure grupos, ONGs organizadas, que existem várias em Curitiba, no Paraná, no Brasil inteiro. Você pode estar fazendo denúncia, inclusive, pela internet, pode ser através do meu site, enfim, saber que a pessoa não está sozinha e que o silêncio sempre é o pior caminho. Eu sei que é difícil porque a gente trabalha com a questão da vergonha, de ter que baixar a cabeça para uma série de coisas, mas eu garanto, nesse tempo todo, né, desde que eu me conheço por gente, que o melhor é tipo, olha, se fortaleça, encontre pessoas que são pares como você, una-se, una forças e vá procurar teus direitos e não aceite qualquer tipo de preconceito, de chacotinha, discriminação, porque isso pode estar acabando de maneira, que nem o amigo falou, violenta e até fatal. Vamos para a próxima pergunta. Olá, eu sou o Marcos, sou empresário e a minha pergunta é o seguinte: você acha correto utilizar o banheiro feminino? Se sim, o porquê? Essa pergunta é até engraçada, né? O que você acha disso? Então, na verdade, tem uma super polêmica, né? Porque teve um tempo atrás, né, Felipe, que saiu deu uma polêmica no Rio de Janeiro, que teve um carnaval, que é super, né, badalado no Rio de Janeiro, e uma escola de samba criou um terceiro banheiro, né, que falou que era para travestis e transexuais, porque a escola tinha muitas travestis e transexuais, e falou que as mulheres não aceitavam as travestis e transexuais no banheiro feminino, porque elas não se sentiam à vontade, e os homens muito menos, porque elas iam lá e eram assediadas pelos homens, né, então ficava aquela coisa, e onde que eu faço? Então eu não bebo à noite para não fazer xixi, né, então elas ficavam desidratadas à noite para não ir no banheiro, não ter que criar esse tipo de problema. Mas a gente leva para esse lado da brincadeira, mas eu acho que o natural, realmente, é a gente entender a diversidade das pessoas e explicar para as pessoas que a gente é cidadã que nem qualquer outra pessoa. E as pessoas que se sentirem agredidas, independente de ser uma mulher, um homem, tem de perceber que se uma pessoa passou por tudo isso, está ali, independente de ser um homem ainda visivelmente, não ter feito cirurgia, não interessa, entende, Felipe? Ela chegar nessa situação e colocou uma roupa feminina, tratar como mulher, porque muita gente fala assim, eu não sei se é um homem, se é uma mulher, aquilo ali, fica na dúvida. Então, se você está na dúvida, chega lá e pergunta para ela, olha, eu estou na dúvida, como é que eu te chamo? Dele ou de ela, entende? Qual que é o banheiro que você vai se sentir bem usando, entende? Quer dizer, porque afinal, quando você vai em qualquer estabelecimento público, Felipe, R$1 de uma transexual é o mesmo R$1 de um hétero, é o mesmo R$1 de qualquer pessoa que frequenta lá dentro. Então a gente tem que ser respeitada, que nem qualquer cidadão, que nem qualquer pessoa que paga seus impostos e que está usufruindo de algo que é para todo mundo, né, Felipe? Então, lógico que ela tem direito a usar o banheiro. Eu acho que o mais ponderado para criar menos problemas e menos ouriço é o banheiro feminino, entende? Eu acho. Tem alguns casos que eles abrem até, não, vai no meu banheiro lá da diretoria, entende? Que daí é um banheiro VIP, cheio de espelhos e não sei o quê. Mas, enfim, acho que é uma questão de conversa. E se ela não se sentir à vontade, ela pode, inclusive, a transexual perguntar, olha, eu sou transexual, não sei o quê, para qual banheiro que eu posso ir para não causar algum problema, né? Vamos ver a última pergunta antes do intervalo, então. Meu nome é Camila, sou fiscal de caixa. E eu queria saber se o período de adaptação com o corpo novo é muito longo e como que é a reação. Então, fazem 5 anos que você fez a cirurgia, isso, né? 5 anos que eu fiz a primeira cirurgia. E quanto tempo dessa adaptação?
Normalmente, Felipe, os médicos aconselham para que você, porque você tem um período que você faz de dilatação, que a gente chama, né? Que você tem moldes, esse tipo de coisa, para você fazer a dilatação, porque é que nem um canal que é feito, por exemplo, você faz um furo na orelha, entende, Felipe? Se você não fica com o brinco durante um tempo, ele fecha esse canal, esse buraquinho do orifício. A mesma coisa o canal da neovagina que é feita. Se você não faz a dilatação, logicamente a tendência do organismo é fechar, achando que é um buraco que não era para existir, né, Felipe? Então você faz a dilatação e geralmente é por um período de 3 meses. As técnicas mais comuns usadas hoje em dia, tanto no Brasil quanto na Tailândia, que é o lugar mais conhecido, onde várias vão se operar hoje em dia, né, Felipe? Então, normalmente, 3 meses você já pode ter a primeira relação sexual, logicamente com o devido cuidado, porque é uma região sensível, como eu falei, que você está conhecendo ainda esse teu novo órgão. Então, quer dizer, nada de superposições, querer fazer o Kama Sutra na primeira experiência. Então, vai devagar, porque é uma virgindade assim, independente da época que você faça, né? Eu fui fazer com quase 35 anos de idade, então, tipo assim, pô, com 35 anos, você ser virgem tem que ter todas umas coisas, porque o teu corpo já é diferente, né, Felipe? Então, quer dizer, tudo com calma, mas normalmente a partir do 3º mês você já está pronta, assim, se não der nenhum problema nesse trâmite cirúrgico, a estar realmente já tendo a sua vida, seus prazeres e descobrir aí os seus novos pontos Gs, Hs e assim por diante, né? Então a gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente continua aqui agora a entrevista com a Maite Schneider. Tela 1 Entrevistas, volta já.